Prepare-se para muito conhecimento. Começa agora o Webcase Saúde Odonto. Confira agora sobre as tecnologias e estratégias que transformam a gestão de saúde suplementar, utilizando inteligência artificial em detecção de fraudes, otimização de reembolsos, autorizações de procedimentos e contas médicas. Descubra como essas inovações podem melhorar a eficiência operacional e garantir processos mais seguros e ágeis. Especialistas convidados: Gabriel Palmieri, experiência em coliderança em projetos de transformação digital e implantação de IA em jornadas operacionais e de atendimento. Atualmente é executivo comercial na Neurotech. Tiago Luciano atua há mais de 20 anos no mercado de saúde suplementar, tendo passagem como superintendente de operações de saúde, odonto, vida e previdência, gerências de produtos de saúde, relacionamento com clientes pré- e pós-venda. Hoje, atua como especialista na Neurotech. Começa agora o Webcase Saúde Odonto. Olá pessoal, é com grande entusiasmo que damos boas-vindas ao Webcase da Abrange em parceria com a Neurotech. Nesse momento especial, estaremos compartilhando experiências, discutindo desafios e construindo caminhos para inovarmos cada vez mais no setor de saúde e odonto. Eu sou o Gabriel, executivo comercial, e aqui está comigo o Tiago Luciano, especialista em saúde. Olá, pessoal. Vou falar aqui um pouquinho da Neurotech, estamos aqui na vertical de saúde e odonto. Eu sou o Gabriel, pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócios pela Universidade Federal Fluminense, sim, sou carioca. Tenho uma experiência ativa em participação e coliderança em alguns projetos de transformação digital, implementação de IA em diversas e variadas jornadas. Atualmente executivo comercial na Neuro, onde já atuei também na vertical de crédito, e estou aqui agora ajudando as empresas a encontrar resultados através de dados, construir um futuro mais previsível. Vou falar de forma muito breve aqui da Neurotech, para dar um pouco de contexto da história da empresa para vocês. A Neurotech foi fundada há 22 anos no Recife, onde surgiu utilizando inteligência artificial para poder entregar soluções para resolver problemas complexos. Referência em tecnologia, a Neurotech oferece soluções que ajudam empresas de todo o Brasil em variados segmentos, como liberar crédito, calcular riscos inseguros, prevenir fraudes em plano de saúde e também transformar grandes volumes de dados, gerando informações em sites estratégicos. Um fato muito relevante na Neurotech, nós agora pertencemos ao AB3. Essa frente de negócio da AB3 é independente da operação de bolsa. Então, ela está totalmente voltada à aplicação de IA, Big Data, Analytics e Machine Learning, e está totalmente focada na estratégia de transformar dados em produtos e soluções de alto valor agregado para resolver problemas reais de nossos clientes. Então, nós estamos inseridos aqui nesse ecossistema da B3 de dados, onde a gente utiliza todo esse ecossistema, junto dados dos nossos clientes, também dados de mercado, para poder entregar uma solução de valor. E nosso posicionamento é como uma terceira dimensão de dados, que são dados alternativos e dados únicos no mercado. Nossa atuação tem algumas BUs, vou passar aqui rapidamente para dar essa visibilidade para todos. A gente tem uma BU de crédito, uma BU de mercado de capitais, de seguros, loss prevention, sales e marketing, e a BU de saúde e odonto, que estamos aqui especificamente para poder trazer alguns insights para vocês. Agora sim, tá? Já falando aqui diretamente de como a gente vai poder nos posicionar aqui nesse momento com vocês. Aqui é a plataforma da Neurotech voltada para a saúde e odonto, onde a gente está atuando ali na eficiência operacional, combater o abuso e fraude e desperdício. Então, hoje a gente vai trazer para vocês aqui um pouquinho de inteligência de reembolso, um score de aceitação, autorização e contas médicas. Então, no decorrer dessa apresentação, a gente vai trazer aqui soluções de alto valor agregado, que a gente espera de verdade que agreguem e despertem curiosidade para a gente poder depois conversar e aprofundar. Nesse primeiro momento, eu vou trazer aqui inteligência de reembolso. Nosso produto de reembolso ele é dividido em dois importantes blocos. Do lado esquerdo aqui, a gente vai estar olhando especificamente para uma solução de reembolso, onde olha as imagens, e do lado direito aqui, a gente vai olhar para o score. Eu vou desdobrar um pouquinho, dando um zoom na parte de imagem, e na sequência eu vou também abordar um pouquinho do score.
Quando a gente olha para a parte de imagem, a gente tem 4 grandes subblocos, que é a elegibilidade, a gente olha para similaridade, para poder olhar se o documento é autêntico, olha a documentação e o OCR, o Smart OCR aqui voltado para a saúde. Quando a gente olha no bloco de elegibilidade, inicialmente a gente olha para a tipificação. Trazendo aqui um depara no dia a dia, na jornada de vocês, a gente de fato aqui identifica se a documentação e todos os documentos que são necessários para iniciar uma análise de reembolso, eles foram enviados. Quando a gente olha aqui, a gente tem uma facilidade muito grande de plugar. Então, nós somos aqui, a gente consegue plugar de forma muito fácil um CRM, num legado, num aplicativo, num site. Então, com qualquer forma que vocês têm de entrada ali, a gente consegue estar plugando de forma muito simples e já identificando aqui se todos os documentos necessários para poder iniciar essa análise, eles foram contemplados. Então, a gente vai tipificar nota fiscal, recibo, pedido médico, relatório, laudo, comprovante de pagamento. Tendo tudo ok, a gente pode seguir. Não tendo tudo ok, a gente pode interromper esse processo, trazer uma mensagem amigável e já solicitar que sejam reenviados os documentos corretos. Num segundo passo, a gente chama aqui de legibilidade. A gente identifica se o documento enviado está legível. Claro que se ele estiver legível, a gente não segue com o processo, a gente pode voltar novamente com uma mensagem amigável e pedir para que seja feito o reenvio. Porque quando a gente olha para a IA analisando uma imagem e ela, nesse exemplo aqui, é possível seguir, mesmo com a imagem ela não estando ali de frente, estando um pouquinho angulada, a gente consegue extrair as informações e dar seguimento. Mas se tiver conforme esse exemplo aqui, infelizmente a gente precisa aqui de voltar e solicitar o reenvio do documento. Já consegue aqui já fazer uma trava e melhorar ali o fluxo da jornada, né, dentro dessa solicitação. Dando seguimento aqui, a gente tem aqui uma parte que é análise de documentos, que a gente chama de similaridade. Aqui eu acho que é a cereja do bolo, particularmente é o bloco que mais encanta e também me encanta aqui da solução. Então a gente olha de fato para poder olhar se o documento enviado ele é igual ou similar a algum outro documento já apresentado, tanto para aquele beneficiário como também do grupo familiar. Isso vai evitar pagamentos duplicados e evitar também que o documento ele seja alterado ou forjado. Como que funciona? Aqui a gente tem um exemplo da a imagem que foi enviada, comparado com uma imagem que foi já enviada em outra solicitação de reembolso. Então, aqui são duas solicitações de reembolso diferentes, enviadas em momentos diferentes, onde a solução identificou que há uma alta probabilidade das imagens serem similar ou idênticas. Então, aqui ele gera um score dessa imagem aqui, que ele pode ir de 0 a 100. Então, ele está muito próximo de 100, ou seja, ele é muito similar. Ele é quase 100%, quase idêntica. Então, aqui a gente vai devolver para a operadora fazer uma análise crítica e interromper o processo desse reembolso. Aqui a gente traz um outro exemplo da mesma solução de similaridade, que ele está olhando para um comprovante de Pix. Aqui também foi enviado em uma solicitação e aqui enviado em outra solicitação, em momentos diferentes. Esses dois exemplos aqui são exemplos reais que a gente trouxe aqui para compartilhar, para transformar aqui de forma mais intuitiva essa apresentação. Então, aqui também foi identificado divergência, né, tanto aqui na data, que foi alterado, né, de forma ali a forjar, como também identificado que o ID da transação ele é o mesmo, ou seja, se trata do mesmo documento que foi feita essa alteração. Então, também aqui é uma sinalização para que pudesse ser avaliado e interrompido esse processo de reembolso. Dando sequência, a gente tem aqui também o Smart OCR, que seria a extração de informações no documento. Seja o documento manuscrito, seja o documento digitalizado, a gente consegue trazer essa extração. A gente cria ali rótulos e labels para poder trazer todos os campos importantes, devolver para as operadoras, que isso possa ser inserido como uma catraca de regras ou qualquer outra informação que seja importante dentro da jornada. É importante também citar que todos esses insights e apontamentos que a solução gera, a gente consegue também combinar com uma catraca de regras. O que seria isso? Se eu identifiquei que um documento ele é idêntico, ele tem uma alta probabilidade de ser igual ao outro enviado, a gente pode combinar para que um próximo passo já seja definido. Então, quando encontrar algo que seja idêntico, a operadora pode decidir já reprovar. Então, a gente devolve para vocês que encontrou, sinaliza qual foi a outra solução de reembolso que era idêntica e também dá essa definição da regra de reprovação ou aprovação ou pendencia para o suporte, está analisando, dando um zoom e encontrar ali
Aqui tem uma nova análise também, né, um outro exemplo de extração de documentos. Aqui a gente olhou primeiro um tipo de documento, aqui a gente está olhando o outro, e aqui um exemplo de como esses dados são extraídos. Tá? Todos os campos ali importantes dentro do recibo do documento eles são extraídos, transformando ali num CSV, no Excel, ou combinando ali um retorno via API, para que isso seja inserido dentro de um fluxo e possibilidade de parametrizar algumas regras. Então aqui eu encerrei, tá, o primeiro bloco dessa parte da esquerda aqui, que a gente olha para os documentos, uma legibilidade e análise de documentos, e agora eu vou falar para vocês de uma segunda parte, um segundo bloco, que compõe aqui a análise de reembolso, com o objetivo de combater o desperdício, o abuso e fraude. Quando a gente for falar de score, a gente está deixando de olhar somente para a imagem e olhando todo o fluxo e todas as partes relacionadas daquela solicitação. Então, eu não estou olhando especificamente para o documento, estou olhando para todas as partes relacionadas envolvidas na solicitação, desde todas essas que estão aqui detalhadas. Então, quando a gente olha do score, é um conceito bem interessante, porque ele traz ali soluções, são dados disponíveis no nosso NeuroLake, nosso lago de dados, onde combinado com informações de frequência, informações que já a operadora tem, a gente vai conseguir calcular um score alto ou um score baixo. Esse score ele vai ser calculado baseado, aqui a gente trouxe alguns insights aqui, ó, relações entre os envolvidos, relações empresarial dos sócios, frequência e custo, que não é um dado nosso, é um dado da operadora, e também dados do nosso lake, que são dados de relações criminais, jurídico, financeiro, risco de mercado, um raio-x dos sócios, a relação PJ e PF. Então, tudo isso de volta aqui para dentro desse blend de informações, onde vai derivar aqui para um score alto. No score alto, a gente vai recomendar uma análise prioritária pelo suporte, pela mesa, e um score baixo, a gente pode combinar com a operadora para parametrizar uma aprovação, deixar a jornada e o fluxo cada vez mais ágil. O que é importante destacar? Quando a gente traz essa informação desse score para poder apontar onde há uma alta probabilidade de indício de abuso e fraude, a gente tem uma priorização assertiva. Então a gente coloca ali um time que já existe na operadora, aquele mesmo time olhava um mundo de solicitações, agora nesse novo mundo ele vai ser direcionado para poder olhar cada vez mais solicitações de reembolso com alta probabilidade de fraude. E a gente tem aqui um estudo, que é um case real, que isso aumenta 8 vezes as fraudes detectadas. Então aqui tá, a gente encerra esse primeiro módulo de reembolso, onde olhamos ali a parte de imagem e a parte de score. Essas soluções elas podem andar juntas, que existe aí o melhor aproveitamento da solução, mas também de formas apartadas. A gente pode estar entrando com a parte de imagem, entrando com a parte de score, em momentos diferentes. E agora eu vou falar aqui um pouquinho do risco na aceitação, tá? Todas as soluções que a gente está aqui trazendo, elas têm ali o viés de olhar para a saúde, para o odonto. Claro que a gente vai customizar de acordo com as informações, as regras de cada operação. Quando a gente fala aqui de risco de aceitação, a gente está ali detectando o alto índice de sinistro e está também detectando tentativa de fraude durante a cotação. Então, daqui o objetivo é colocar ali uma barreira, colocar ali de uma forma de score, onde pode existir uma alta probabilidade de ter uma fraude ou uma sinistralidade alta logo no momento da cotação. Evitar que ele entre e se gere um problema futuro. E como a gente faz isso? A gente traz com dados respostas para algumas perguntas. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Distância mínima dos sócios, características das empresas, tempo de abertura, capital social, características dos sócios, a relação, quando a gente olha ali para o mercado, de fato, né, não só em saúde, mas quando a gente olha para seguro e para crédito, tem uma dificuldade de identificar, quando a gente olha para o PME, para os PJs, para o MEI, que não estão tão expostos a informações para ser consultadas, o mercado tem uma dificuldade de clusterizar esses scores. E a Neurotech traz, como comentei no início, dados únicos, dados alternativos, que a gente consegue olhar o risco de adimplência, atividade no mercado financeiro, renda presumida, quantidade de sócios e também uma relação PF-PJ, que é muito importante quando a gente olha ali para esses PJs, para o PME e para o MEI. Através disso, e também com esse blend de dados internos, dados externos, dados do nosso NeuroLake, a gente calcula esse score e vai trazer ali uma resposta que você vai ter ali uma alta probabilidade
de um score, a gente vai recomendar uma análise ou recusa. Vai ter ali um dado intermediário que a gente vai recomendar que seja feita uma análise mais prioritária ou talvez um agravo. E o score baixo, que é um risco menor, que a gente pode estar ali parametrizando com o operador uma aprovação imediata ou talvez um desconto para poder estimular a agilidade ali no processo de contratação. E aqui a gente também traz alguns highlights aqui interessantes para dar um contexto quando a gente fala do NeuroLake. O que é o NeuroLake? É o nosso lago de dados. Mas o que tem ali no NeuroLake? Então a gente tem ali mais de 1 bi de sinais coletados por mês. Esses sinais, a gente tem mais de 15 milhões de variáveis, onde a gente gera 18 perspectivas de negócios para poder trazer aqui o aspecto financeiro. O aspecto financeiro ele vai olhar ali dentro faturamento, dívida, passagem pelo mercado. A gente olha aqui uma outra perspectiva, que é o quadro societário. Qual o poder de compra e momento da vida dos sócios, dívidas, crédito. Uma outra perspectiva, situação jurídica, aspectos cadastrais e aspectos do mercado. Essas aqui são informações que a gente cruza dentro de um modelo e busca assertividade para poder ajudar no dia a dia das operadoras de saúde e odonto. Agradeço a todos vocês pela oportunidade. Agora eu vou passar aqui para o Thiago Luciano. Ele vai dar sequência e continuar aqui trazendo inovações e novidades da Neurotech para todos. Obrigado, Gabriel. Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês aqui junto com a Abrange, passando as soluções da Neurotech. Me chamo Thiago Luciano. Falar rapidamente aqui das soluções de autorização em contas médicas. Falar um pouquinho antes de mim. Eu sou especialista em saúde aqui na Neurotech, como o Gabriel comentou no início da apresentação. Nós temos aqui um pilar voltado à saúde e odonto dentro da Neuro. E temos profissionais, o grande diferencial da inteligência artificial da Neurotech é que nós temos profissionais do segmento da saúde suplementar. Então, são profissionais do mercado de saúde suplementar atuando aqui com IA e que entende as dores do nosso setor e levando as melhores soluções para todos os nossos clientes. Estou nesse mercado há mais de 20 anos, e agora fazendo parte desse time de inteligência artificial. Então, muito bom poder estar aqui com vocês e falando um pouquinho da experiência que eu tive nesse período, né, dos últimos 20 anos, e agora trazendo aí como solução a inteligência artificial para atender as demandas do nosso segmento de abusos, de fraudes, desperdícios e melhorias no nosso processo. O Gabriel falou aqui de reembolso e de aceitação, e aqui a gente vai falar um pouquinho da linha do pilar de sinistro. E agora vamos falar aqui de inteligência em autorizações. A gente tem um processo que ajuda as operadoras a combater aí esses milhares de solicitações mensais que a gente tem no nosso segmento. A gente sabe que operadoras, sejam elas grandes, médias ou pequenas, têm um processo bastante pesado que envolve aí profissionais da área médicas, enfermeiros, analistas, e a gente traz uma solução para poder contribuir e ajudar ainda mais nesse processo, né? A gente tem estudos dos mercados, inclusive, que já indicam que mais de 70, né, 75% dos processos que a gente tem no nosso setor tem uma possibilidade de automação. Então, soluções como essa, IA no nosso segmento, pode contribuir e ajudar muito com esse processo e outros dentro da nossa jornada. E aqui, especificamente, a gente usa uma inteligência artificial, a LLM, que é uma solução que contribui bastante aqui para esse processo de autorização. E aqui a gente trouxe um fluxo bem macro, onde a gente tem aí na entrada da solicitação que vem para a operadora, e já no padrão TIS, né, que recebe todo aquele padrão que já tem aí pela Agência Nacional de Saúde, toda aquela descrição que vocês já recebem no processo para poder fazer a análise, a autorização ou a crítica desse processo, junto com as documentações, a gente passa a solução, né, dentro desse recebimento da solicitação, fazemos um processo de extração, triagem dessas imagens e a gente analisa se essa solicitação está conforme ou inconforme com alguma diretriz. E aqui a gente traz especificamente as DUTs, a diretriz de utilização que tem na ANS, né? Vocês sabem que são mais de aproximadamente 160 diretrizes.
umas mais, outras menos complexas, e até diretrizes internas, né? Emitimos um relatório que dá esses pareceres para uma mesa de análise, podendo ser o conforme, uma aprovação automática, inclusive, aqui cabe a operadora deixar aqui a sugestão, né? Recebe esse processo e já faz essa autorização automaticamente, ou inconforme, que seria uma crítica devolvendo isso para o estabelecimento de saúde, e uma informação que a gente coloca aqui imprecisa. O que seria aqui? Está faltando algum ponto naquela documentação, naquela descrição que foi encaminhado aqui para as operadoras. E mais do que isso, né, de dar esse parecer, a gente mostra o motivo e a justificativa, que pode vir aí exatamente para esses pontos de uma aprovação, uma análise mais prioritária ou menos prioritária na mesa de análise. E aí a gente vai passar aqui alguns exemplos para tangibilizar um pouco desse processo, né? Então, como vê um processo do estabelecimento de saúde, é um pedido médico, né? Uma imagem que já vem anexada ali nos processos que vem para a operadora. E nessa imagem, o processo de IA, ela lê e interpreta essa imagem, tá? Então, vê qual é o pedido. Aqui é um exemplo de protocolo interno. Neste protocolo interno, a gente analisa o que está sendo pedido com a imagem, com a documentação, com o protocolo interno e emite um parecer, conforme demonstrei agora há pouco. E o parecer, né, não só aprova ou não aprova, conforme ou não conforme, fala o porquê do não conforme, o que já ajuda uma mesa de análise a tomar uma decisão, a fazer uma devolutiva de crítica, enfim, né, e até um processo para uma devolutiva para o próprio beneficiário ou ao estabelecimento de saúde na ponta com esse próprio relatório. E aqui a gente tem um pedido médico voltado para o ADUT, diretriz de utilização. Nós temos aí aproximadamente 160 diretrizes de utilizações na ANS. E aqui é um pedido de pré-eclâmpsia, voltado para o processo de gestantes, né? Aqui no caso, 33 semanas, que nesse pedido, o processo, a solução, ela faz a análise do que está sendo pedido e confronta com o que tem lá na DUT. E como vocês sabem, a DUT é um documento da ANS, não precisa estar dentro dos sistemas da operadora. A gente faz essa leitura do documento da Agência Nacional e faz o confronto do que está sendo solicitado e emite esse parecer. No exemplo aqui é um parecer conforme a diretriz, e mais do que dar o parecer conforme, a gente mostra o porquê o conforme ou não conforme também, né? Então, coloca aqui o motivo, inclusive um relatório bastante detalhado que dá para enviar novamente enviar para o estabelecimento de saúde. Um outro exemplo, um outro pedido médico aqui, da DUT 124, é uma parte de terapia, a gente faz análise também desse documento, olha para o que tem, se tem a DUT, né? Se tiver a DUT, olha a DUT, identifica a localidade, os critérios que tem nesse pedido. Aqui é uma solicitação, inclusive, para uma parte de vacina que acaba interpretando a localidade e a idade da criança. Então, mais do que ver as regras, é saber se esse pedido está condiz também com a localidade. Então, isso vai variar, obviamente, de DUT para DUT, de diretriz para diretriz, mas o quanto a solução é precisa, né? E, novamente, aqui o relatório bastante completo e detalhado para uma mesa de análise tomar decisão. E a gente fala muito em mesa de análise, mas vale ressaltar, esse é um processo que pode deixar, inclusive, automatizado, seja ele para uma exposição de crítica, uma devolutiva, uma aprovação imediata ou até uma recusa, se assim for o desejo da operadora. O que a gente tem de benefício nesse tipo de solução? Vão ter uma regulação mais assertiva, né? Todas as solicitações, a regulação, essas aprovações, elas vão estar mais direcionadas, padronizadas, então isso vai ajudar muito aí, principalmente a questão de ter aí todo o grupo, né? Todo o time falando o mesmo idioma ou a regras de devolutiva ao estabelecimento de saúde, uma maior eficiência operacional, né? Tem agilidade nesse processo. Estamos falando, o Gabriel citou aqui nas outras soluções anteriores, que a gente tem conexões direto com os sistemas da operadoras, né? A gente faz a conexão dessa solução diretamente por API.
Então, isso não vem de encontro a principalmente aquela operadora que está em momento de trocar o seu sistema, se assim ela quiser, ou até utilizar o sistema que já tem. O grande ponto aqui é que a gente conecta em qualquer momento da jornada e traz essas informações para a tomada de decisão. Isso traz agilidade para o processo e um ponto que vale ressaltar é a implementação de novas diretrizes. Nos últimos meses, nos últimos anos, a gente teve novas diretrizes sendo colocadas aí no rol de procedimentos da agência, né? A cada 2 anos tem essa atualização. E aqui, sendo DUT ou uma diretriz interna, a gente consegue fazer isso de uma forma muito rápida. Não precisa parar, desenvolver 3, 4, 5 meses, né? Coisas de um dia para o outro já está funcionando a solução. Oportunidade para uma gestão um pouco mais de perto em relação assistencial, olhando aí, inclusive, os custos médios, né? E com tudo isso, a redução do sinistro, fazendo as aprovações que de fato têm que ser aprovadas, as críticas e recusas de fato que têm que ser feitas, e aí eliminando os desperdícios. Um outro bloco que a gente tem ainda voltado, né, para esse momento de procedimento, né? Uma vez autorizado, vocês têm o processo de contas médicas, né? Aquilo que vem às contas dos estabelecimentos de saúde e a gente tem que fazer a aprovação e o pagamento dessas contas, né? A gente tem uma solução que também contribui para esse momento da liberação dessas contas, e aqui 2 blocos distintos. O do lado esquerdo, que a gente chama de score de contas médicas, aqui a gente tem um score na linha do que foi falado também anteriormente, que esse score ele dá uma propensão da probabilidade de ter uma glosa nessa conta médica, seja no item da conta médica ou na própria conta como um todo, né? Aí depende como a operadora trabalha, se trabalha por pacote, item a item, mas o grande ponto é a indicação da propensão para fazer essa glosa e essa devolutiva para o estabelecimento de saúde, né? Então, como que funciona? Vocês recebem essa conta dos referenciados, né, do estabelecimento de saúde, cai nesse score de propensão, onde entra no Neurotech, e a gente indica se é alto, baixo, com baixa propensão, dá para tomada de decisão para deixar ir numa linha mais de aprovação automática, e o score alto, com alta propensão, para poder fazer aí, literalmente, colocar a lupa e identificar os maiores abusos nessa conta que está sendo apresentada. Então, esse é um ponto que eu vou explorar um pouquinho mais adiante, que acaba ajudando bastante, aí, inclusive nas filas de prioridade. Aqui é um outro time bastante segmentado, né, que tem dentro das operadoras, que fazem esse olhar conta a conta, e só aqui você consegue priorizar as questões das filas, né? Não tenho dúvida que boa parte das contas de vocês já são aprovadas de uma forma bastante corriqueira. Então, aqui você imagina ter uma solução já indicando para você, ó, aqui você não precisa nem olhar que está tudo ok, deixa seguir. Você aproveita o seu mesmo capacity que você tem hoje para focar nas maiores propensões a encontrar algum tipo de abuso. E o outro lado, o lado direito aqui, é uma parte mais de gestão de tudo isso que está sendo apresentado nas contas, para identificar grandes desvios, né? E aqui alguns exemplos, né? Erros operacionais de cadastros de tabelas, né? Que são colocados dentro dos sistemas da operadora para poder fazer esse pagamento dos prestadores. Então, podem ser identificados de imediato, né? Uma vez que está passando por uma solução de IA, aqui já pode encontrar grandes desvios, né? Como, por exemplo, de repente, um zero a mais ou uma vírgula colocada errada em algum tipo de cadastro. Numa conta apresentada no dia seguinte, já vai dar um aviso, um alerta para a operadora poder tomar uma atenção, porque o custo daquele item está acima da média dos demais apresentados da carteira, algo do gênero. Cobranças abusivas, né? Aqui um exemplo de materiais, medicamentos. Então, já começa a aparecer nesse painel, nesses dashes, algumas indicações que acabam demonstrando que determinado material, medicamento ou procedimento está com um custo mais elevado em determinado prestador, determinada região, aí depende qual o filtro que a operadora deseja consultar. Relação de consultas e exames, né? Se aquele prestador tem X consulta versus X exames, se ele está acima da média, abaixo da média, se está numa boa média, se tem uma boa prática, se não tem, para vocês poderem fazer uma gestão. E cobranças sem redundância, né? Isso aqui é bastante importante também. Cobranças e itens que são recorrentes, pacotes contratados, se eles estão sendo reapresentados
de uma forma muito corriqueira, se está fora da média, enfim, aqui é um grande dash que dá para tomar grandes decisões e tomadas numa linha mais estratégica. Então, voltando um pouquinho para o score novamente, o que a gente sugere numa solução como essa, a gente já sabe que já tem processos muito bem estruturados nas operadoras e a proposta de todas as soluções que a Neurotech traz para o mercado é sempre somar com o que tem dentro de casa. Então, pensando nisso, né, a gente vem por uma maneira de sempre somar e não jogar fora o que tem, porque a operadora já tem muita coisa boa. Então, vocês hoje recebem o processo de contas dos prestadores, vocês tendo ou não, mas geralmente já tem algum motor de regra dentro da operadora que já toma uma decisão de aprovação automática de alguns itens, seja por conta de valor, seja por conta de ser processos mais simples, não importam. E uma das nossas sugestões é que coloque nesse momento aqui o nosso score, que são os dados da operadora que a gente olha, e os dados do nosso NeuroLake, que é o nosso lago de dados externos. A gente não olha só para os dados da operadora, a gente olha esse comportamento e o que é esse prestador fora da operadora, qual é o processo dele em relação, como que ele está em relação ao endividamento, judicialização. A gente olha dados externos para poder compor esse score e trazer esse indicativo de baixo ou alta propensão a ter algum tipo de glosa e colocar numa fila de priorização para vocês, né? E contribuindo aí com um processo que hoje vocês estão olhando de uma forma 100% na mão ou na lupa com o time, voltando aqui para um pedaço de aprovação mais automática, e o outro aproveita desse time para encontrar as melhores oportunidades realmente de ter glosas aqui. Então, é um processo de score, como a gente já indicou aqui até em outras soluções anteriormente. Indo para a parte de análise de desvios de contas, aqui é só um exemplo, tá, gente? Para mostrar realmente o que pode ser feito com isso on time, né? Tudo isso a gente está falando que é um processo todo online. Então, a gente consegue identificar no momento que a conta está sendo apresentada se a frequência daquele procedimento, daquele item, daquele prestador, ele está alta e com custo médio baixo, ou o inverso, né? Se é uma frequência baixa com custo médio alto, né? Se as contas apresentadas estão com contas com valor alto, com uma frequência baixa. Então, tudo isso são indicativos que vão considerando quem são esses grupos de prestadores para poder tomar uma decisão melhor, mais assertiva e colocar um viés estratégico também aí no momento de contas médicas, né? Que pode ajudar aí no processo do dia a dia, inclusive de relacionamento com os prestadores. Um outro exemplo que a gente traz, inclusive, aqui já abrindo para vocês, a gente tem um processo que a gente já consegue trazer esse tipo de resultado num teste que a gente pode fazer com vocês, tá? Então, aqui é só um exemplo, né? Um hospital 1, um hospital 2, do que traz a solução, né? O custo médio dele, daquele procedimento, aqui é item a item, tá, gente? É um exemplo, né? Um exemplo que foi um hospital X no regime ambulatorial, na parte de urgência, e foi uma consulta em pronto-socorro, né? Então, a seringa, nesse caso, o custo médio estava quase tendenciando a estar um pouquinho alto ali, mas com uma frequência média muito alta, né? Pegando um catéter aqui com custo médio razoável, com a frequência média razoável. Então, são indicativos que a gente acaba trazendo aí alguns painéis por estabelecimento de saúde, e aqui a solução contribui aí na questão do score de glosas de contas médicas, trazendo aí não só o custo que aquele prestador está apresentando, mas o potencial de redução que tem na mesa para se discutir item a item. Então, são só algumas das possibilidades que a gente tem aqui trazendo para vocês de solução. E eu queria só ratificar aqui a oportunidade, agradecer a Brange aí pela abertura, de a gente poder falar um pouco de algumas de nossas soluções, ratificando todas elas de uma forma muito rápida. A gente passou, o Gabriel passou por reembolso, passou por aceitação, a gente passou aqui também por autorização e contas médicas, e nosso grande propósito aqui é deixar um insight para vocês poderem ver o quanto a gente pode contribuir para ajudar aí no dia a dia, seja na jornada da operação, jornada do segurado, desvios, custos, fraudes. A gente está à disposição para mostrar essas soluções aqui um pouco mais no detalhe e deixar aberto aí também já um convite que a gente pode fazer e realizar um teste
para vocês e mostrar isso na prática, funcionando no dia a dia. A gente fica à disposição, o contato do Gabriel e o meu para vocês, e muito obrigado a todos. Gabriel, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Pessoal, mais uma vez aqui, obrigado. Foi um prazer. Reforçando aqui a mensagem final que o Thiago passou, estamos aqui à disposição para poder testar com vocês todas as soluções que nós passamos, validar na prática os resultados e assim dar um passo importante para poder transformar a operação, identificar abusos e fraudes e desperdícios e ajudar a Neurotech ajudando vocês nos desafios. Contem conosco. Muito obrigado.